A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 4, que tem como título Quando se vai a glória de Deus. Nós estamos estudando a revista CPAD, aqui a revista do quarto trimestre do ano 2022, que tem como propósito explicar o livro de Ezequiel. E agora, na lição número 4, nós vamos estudar os capítulos 9, 10 e 11 de Ezequiel, com ênfase nas passagens que falam sobre a saída da glória de Deus do templo ali em Jerusalém. Então, como nós estamos estudando na sequência, a lição número 3 foi ali baseada no capítulo 8, que Ezequiel teve uma visão. Esta visão, ela se estende até o final do capítulo 11. Então, lição 3 e lição 4 estão interligadas, é uma continuação, é a mesma visão que Ezequiel estava tendo. Lá no capítulo 8 continua 9, 10 e 11. E aqui no capítulo 8, que foi a lição 3, nós falamos sobre as abominações do templo. Ezequiel teve na sua visão ali, né, uma revelação do que estava acontecendo no templo, em que ídolos estavam sendo adorados no templo. Então, a idolatria tinha ali entrado dentro do templo da casa do Senhor, né, que era algo muito simbólico, né? O templo era algo muito simbólico na nação de Israel. Então, apesar de o povo ter sido levado, uma parte do povo ter sido levado para o cativeiro, outra parte tinha ficado em Jerusalém e o povo que ficou em Jerusalém continuou nos seus pecados. Então, Deus ele vai derramar o juízo sobre a cidade, sobre a nação. Isso a gente já estudou nas lições anteriores, falamos do juízo de Deus que vai ser derramado, só que Deus vai justificar esse juízo. Por que que Deus vai derramar esse juízo? Por que que ele vai derramar a sua ira? Por que ele vai destruir a cidade? É justamente porque tem abominações na cidade, tem abominações no templo, a idolatria, o pecado, tudo isso tem desvirtuado o povo e o povo saiu do propósito da aliança. Por isso que Deus vai derramar o juízo e Ezequiel recebe essa revelação aqui no capítulo 8 e continua no capítulo 9, 10 e 11, que nós vamos falar aqui nesta lição especificamente da glória de Deus saindo do templo justamente como consequência dessas abominações. Então, a saída da glória de Deus é um resultado de todo aquele pecado que o povo estava praticando. Bem, então, nesse vídeo, que é o vídeo de destaque do EBD em Foco, eu vou explicar a lição, estou com a lição aqui em mãos, estou também aqui com os livros, algumas anotações, mas eu vou destacar alguns pontos. Então, o vídeo de destaque tem como propósito destacar alguns pontos da lição e eu vou dar um direcionamento para você estudar esse tema de maneira geral, com outras passagens bíblicas para você se aprofundar nesta lição, até mesmo porque aqui no final, no tópico 3 e no tópico 4, nós temos aqui algo sobre o segundo templo, o terceiro templo, enfim, né, que é o templo de Zorobabel, o templo de Herodes. Depois nós vamos falar de Jesus como templo, de nós também como um templo. Então, uma lição muito rica em conteúdo, aplicações práticas para a nossa vida. Convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção aqui, você vai adquirir um conhecimento muito mais profundo da lição. Bem, só explicando aqui que eu não estou no meu cenário usual, né? Tive um imprevisto e estou gravando em outro local, também não estou com a camisa do EBD em Foco, mas, enfim, a gente não deixa de fazer o conteúdo por causa disso. Né? Você que acompanha o EBD em Foco sabe que aqui a gente sempre está postando este conteúdo e vale sempre lembrar que nós temos o conteúdo completo no nosso site, ebdemfoco.com, e também no nosso aplicativo EBD em Foco, você pode baixar no seu celular, tem o conteúdo completo da lição, em aula em vídeo, áudio, PDF, temos slides em PowerPoint, cursos, conteúdo completo. Acesse nosso site ou então pega o nosso número do WhatsApp que está na descrição do vídeo e envie uma mensagem aí que nós vamos tirar as suas dúvidas e ajudar você a ministrar uma aula de excelência com slides de qualidade na sua igreja. Bem, vamos lá. Vamos começar aqui pelo tópico 1. No tópico 1, o escritor fala da glória de Deus, né, sobre a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Ele usa aqui a palavra do hebraico, né, kavod, e doxa do grego. Essa palavra do hebraico, essa transliteração, ela pode ser diferente dependendo do livro que você lê. Então o escritor colocou kavod, mas pode ser kabod, e no caso uma pequena tradução, diferença de V para o B, mas não se preocupe com isso, tá? A gente não vai entrar muito em detalhes aqui do hebraico, mas essa palavra ela é usada na Bíblia em alguns momentos para se referir a algo que é pesado, no sentido bem
literal do texto, né? Não necessariamente algo relacionado à glória de Deus. Então, aqui tem um exemplo do sacerdote ali, que era pesado, ou seja, ele era gordo, ele era pesado, aí o cabelo de Absalão. As passagens estão aqui, 1 Samuel 4,18, 2 Samuel 14,26. Então, se você fizer uma pesquisa na Bíblia hebraica, no original mesmo e tal, você vai ver essa palavra sendo usada nesse sentido várias vezes. Muitas vezes ela significa também glória humana, honra humana. Então fulano, né, foi glorioso, ele teve uma grande glória, uma grande honra, ele foi honrado. Então essa palavra ela pode ser usada nesse sentido, você vai encontrar ela na Bíblia nesse sentido. Porém, dentro do contexto de Ezequiel, que a gente está estudando não somente de Ezequiel, mas de outras passagens bíblicas, essa palavra ela também pode significar a glória de Deus. A palavra, assim, ela depende do contexto. Então a gente vai estudar dentro desse contexto, né? A glória de Deus. Essa glória de Deus representa o quê? Basicamente representa o poder de Deus, representa também a presença física de Deus no local. Então quando se fala da glória de Deus, a gente está falando de uma presença sobrenatural, algo realmente, né, que mistura o que a gente vê no mundo natural com o mundo sobrenatural. Então Ezequiel ele tem essa visão dessa glória, tá? Essa glória é algo poderoso, mostrando que Deus estava o quê? Presente ali na nação de Israel. Mas se a gente observar, na visão de Ezequiel, ele cita sempre uma questão de uma roda. Ele vai repetir essa visão e ele fala de uma roda. O capítulo 1 vai falar dessa visão com a roda e ele repete essa visão no capítulo 8. Então quando a gente vai ler esses capítulos, aqui no caso do capítulo 8, que ele começa a falar da visão, ele fala que a figura como de um homem que era resplandecente, e aí ele vai falar assim, ó, capítulo 8, versículo 4, e ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele tem uma visão lá no capítulo 1 e agora a visão basicamente é a mesma visão. Dessa questão da glória de Deus e tem uma roda. Alguns intérpretes entendem que aqui a questão da roda indica que Deus ele não é estático, Deus não está em um local apenas, como o povo pensava que Deus estava apenas no templo em Israel. Então Deus ele cuida do seu povo em vários lugares diferentes, não necessariamente ali em Jerusalém, no templo, como alguns estavam pensando. No meu vídeo, que eu usei o slide, inclusive um vídeo que ficou muito bom, bem explicado, né? Um vídeo que eu recomendo você assistir, eu vou deixar ele na descrição aqui para você assistir depois, mas você acessa também no nosso site, enfim, no aplicativo. Tá? É o vídeo que eu uso o slide, é um vídeo com mais de 50 minutos de aula que eu passei por cada tópico e subtópico. Nesse vídeo eu citei um versículo errado, eu falei Ezequiel 11:26, não é 11:26, é 11:16. Que Deus fala para o povo do exílio que está com eles lá, que é templo para eles. Fala assim, ó, portanto, assim diz o soberano, o Senhor, embora eu os tenha mandado para a terra muito distante entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Então Deus está falando, eu tenho sido um santuário, eu tenho sido um templo, depende da tradução. Então Deus é o templo do seu povo. Então Deus não está parado, ele não está fixo, ele está se movendo. Então ele está com o povo lá na Babilônia, enquanto que o templo que ficou lá em Jerusalém estava corrompido por causa das abominações dos ídolos que o povo estava adorando lá. A idolatria era muito grande e o povo que foi levado para a Babilônia estava sendo guardado por Deus, protegido do juízo que seria derramado sobre a cidade, e Deus estava sendo um templo para eles. É muito importante nós termos isso em mente. Vamos falar um pouco mais da questão da glória de Deus. É importante você ler algumas passagens que falam da manifestação da glória de Deus, principalmente a passagem de Êxodo 40, 34 a 38, que fala da manifestação da glória de Deus na inauguração do tabernáculo. Então Deus ele dá a planta para Moisés, fala, Moisés, constrói um santuário para mim. Está aí a planta, Moisés constrói o tabernáculo. Na inauguração do tabernáculo, a glória de Deus enche o tabernáculo, enche aquele local. Depois, em 2 Crônicas 5, 13 e 14, nós vamos observar que a glória de Deus também se manifesta de uma forma poderosa na inauguração do templo. Eu vou ler essa passagem de 2 Crônicas para você entender aqui o quanto foi poderoso
essa manifestação. E depois eu vou ler a passagem que fala da inauguração do outro templo, do templo de Zorobabel, para a gente fazer uma comparação. 2 Crônicas 5, 13 e 14. Eu vou ler a parte B do versículo 13. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes com louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Observe que na inauguração do templo, todos os sacerdotes movimentando, fazendo sacrifícios, era aquela correria, era muita gente trabalhando e muita gente participando da inauguração. Salomão estava lá, né, com toda a sua pompa, né, realizando essa grande festa, claro, com muita humildade diante de Deus, mas a glória de Deus enche aquele lugar de tal forma que os sacerdotes não podiam realizar as suas tarefas, né, desempenhar o seu serviço. Tamanho foi essa glória. Então, assim, a nação de Israel sempre foi marcada pela presença de Deus, pela presença da glória de Deus, principalmente no templo. Então, o templo, Deus estava presente, lá estava a Arca da Aliança, então a glória de Deus estava presente ali. Então tá, o que acontece? O povo peca, uma parte vai para a Babilônia, outra parte fica, a gente já conhece essa história, e na visão de Ezequiel, ele vê no capítulo 8 as abominações do templo, e no capítulo 9 ele começa a falar da glória que vai se afastando. Capítulo 9, versículo 3, aqui dentro do tópico 2 da revista, vamos destacar aqui esses versículos. 9 e 3 fala assim, ó, e a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. Isso aqui, né, ele mostra o quê? Que ele está vendo a glória saindo do Santo dos Santos. Eu entendo dessa forma. Ele estava dentro do Santo dos Santos e foi para a entrada. No capítulo 10, versículo 18, ele fala assim, e a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Então aqui já é uma referência aos querubins que estão lá fora da sua visão. No capítulo 9, versículo 3, ele está falando dos querubins que estão dentro do Santo dos Santos, que tinha, no caso, as estátuas dos querubins ali, que simbolizavam uma adoração contínua a Deus, que ficava próxima à Arca da Aliança. Então ali estavam os querubins dentro do Santo dos Santos. Agora tem os querubins lá fora que fazem parte da visão de Ezequiel. Então ela já sai, né, no caso, o capítulo 10, versículo 18. Tá? A glória de Deus afastou-se da entrada do templo. Então ele sai de dentro do Santo dos Santos, vai para a entrada do templo. Da entrada do templo ele se afasta da entrada do templo. E no capítulo 11, versículo 23, a gente vai ver o seguinte, a glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então aqui a gente tem a glória saindo da cidade, se afasta não somente do templo, mas também se afasta da cidade. Aqui o escritor cita que esse monte é o Monte das Oliveiras, um monte muito conhecido, inclusive Jesus subiu aos céus ali do Monte das Oliveiras. Então a gente tem aqui um resultado de quando a igreja, mostrando quando o povo de Deus, vamos colocar assim, quando o povo de Deus começa a se corromper. Trazendo para o nosso contexto, quando a igreja começa a se corromper. Quando dentro da própria igreja começa a acontecer atos totalmente contrários às Escrituras, que não é de adoração a Deus. Quando dentro da própria igreja, no caso eu coloco aqui o templo de hoje, que não é a mesma coisa do templo de antigamente, vale ressaltar isso, mas o local que nós nos reunimos, querendo ou não, é um local que exige reverência. E dentro do próprio templo, nos dias de hoje, acontecem muitos atos relacionados ao que aconteceu em Israel. No caso, muitas abominações, muita idolatria. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se a gente for lá para Apocalipse, capítulo 2 e 3, que fala das igrejas da Ásia, tem uma parte lá, que eu acho que vale a pena a gente ler agora. Vamos ler só para a gente entender isso aqui. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 5, carta à igreja de Éfeso.
Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, observe que a igreja de Éfeso caiu, pecou, está sendo chamada ao arrependimento. Mas se você não se arrepender, vou retirar o seu candelabro, ou seja, você vai perder o status de igreja. Então, isso é muito sério. Não era só no Antigo Testamento, é no Novo Testamento também. Muita gente pensa assim, não, no Novo Testamento é tudo muito mais light, muito mais tranquilo. Deus é misericordioso. Observe que o escritor aos Hebreus, que faz essa ponte do Antigo e do Novo Testamento, ele fala que no Novo Testamento a coisa é muito mais séria. Vou ler aqui a passagem de Hebreus, que eu já li também em aulas anteriores, mas vale a pena nós reforçarmos isso. Hebreus capítulo 2, versículo 2 e 3. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Então, observe que o escritor aos Hebreus, ele vai fazer um paralelo do Antigo com o Novo Testamento, e ele fala assim, a revelação antiga foi entregue na presença dos anjos. Só que a revelação nova veio por meio do próprio Cristo, ou seja, o Deus encarnado. Então ela é muito superior. Se na revelação antiga a desobediência foi punida com severidade, imagina hoje na revelação que é muito superior. Então na revelação que nós temos hoje, o pecado ele também vai ser punido. De forma muito mais, vamos colocar assim, séria. Muito mais séria mesmo do que aconteceu no Antigo Testamento. Então a gente tem aqui no Novo Testamento uma revelação superior, mas que se nós negligenciarmos ela, nós vamos sofrer as consequências, assim como aquele povo sofreu. Então tá, voltando aqui para a lição, vamos continuar aqui para que nós possamos entrar para os próximos tópicos. Então, no tópico 2 fala sobre essa retirada da glória de Deus do templo, como resultado da idolatria do povo. Agora no tópico 3 fala sobre o segundo templo. Aqui é bom a gente fazer um pouco de contextualização histórica. O que acontece? Nabucodonosor levou o povo para o cativeiro, destruiu a cidade no ano 587 e a promessa, a profecia, era que 70 anos depois eles iriam retornar. Nabucodonosor é derrotado, no caso o Império Babilônico cai, eu vou resumir a história, tá? Vou passar bem rápido aqui. A queda da Babilônia acontece no ano 539 a.C. e Ciro, o rei Ciro, que é um persa, que era submetido ao Império Medo, ou seja, o Império Persa, no caso, destrói o Império Medo e se torna o Império Medo-Persa, tá? E depois destrói a Babilônia. Então, Ciro, que faz parte do Império Medo-Persa, engloba agora a Babilônia no Império só e domina a região. Ele entra na cidade de Babilônia, no caso, na capital, como não um conquistador, mas como um libertador. A situação estava muito difícil e o povo estava precisando de um rei que realmente governasse. Então Ciro entra lá como esse rei libertador e a partir daí a nação, no caso Judá, ficou sob o domínio de Ciro. E Ciro teve uma política totalmente diferente de Nabucodonosor. Qual foi a política de Ciro? Pegar o povo que estava lá no cativeiro e mandar de volta para suas terras. Então todos os povos começaram a retornar, inclusive o povo de Judá. Então houve o retorno do povo por volta do ano 536, foi mais ou menos aí. Então ele assumiu em 539, ele escreveu um decreto, publicou um decreto falando para o povo voltar, e a primeira parte do povo que volta ali de Judá vai com Zorobabel. Zorobabel era neto de Joaquim, um dos reis que foi levado para o cativeiro no ano 597 junto com Ezequiel. Então Joaquim estava no cativeiro e o neto dele, Zorobabel, se tornou líder da nação e levou o povo de volta. Voltou cerca de 50 mil pessoas, isso por volta do ano 536. Ciro autorizou Zorobabel a construir o templo, ou seja, reconstruir o templo. Essa história você vai encontrar no livro de Esdras, capítulo 1 até o capítulo 6. Você vai encontrar a história de Zorobabel reconstruindo o templo. Ele começa a construção por volta do ano 536 e termina a construção por volta do ano 516.
leva cerca de 20 anos para reconstruir o templo, porque eles tiveram que parar várias vezes. Houve muita perseguição para que eles pudessem parar a construção do templo, assim como houve perseguição na reconstrução da cidade, na reconstrução dos muros, depois lá na frente com Neemias. Então, assim, o templo foi reconstruído aos trancos e barrancos, foi difícil, o povo não estava motivado. Na época da construção do templo, quem profetizou foi Ageu e Zacarias. Eu recomendo você ler esses dois livros. Se não tiver tempo de ler os dois, leia pelo menos Ageu, que é bem curtinho. Vou ler um trecho aqui de Ageu para você entender a situação. São apenas 2 capítulos, Ageu é uma página aqui, mais um pouquinho da Bíblia, então bem curto. Mas vamos ver aqui o que estava acontecendo. Ageu 1:5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Vejam aonde os caminhos os levaram. Então, isso aqui é um alerta para o povo que estava se preocupando apenas com as coisas materiais e não estavam preocupados com a construção do templo. Continuando o versículo, ele fala assim, subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Então a gente observa que Ageu estava profetizando para o povo, falando para o povo agir, trabalhar, vamos construir o templo. Isso é uma ordem divina. Então era a reconstrução do templo, era fazer com que a nação voltasse a ter um status de nação. Não somente no sentido político, mas também no sentido espiritual, era necessário reconstruir o templo. Zacarias também vai profetizar nesse sentido. Enfim, e o templo é construído e é inaugurado no ano 516. Vamos ler aqui um trecho da inauguração do templo, comparando com a inauguração do templo que a gente leu de Salomão. Esdras capítulo 6, versículo 16. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel. E aqui eles organizaram o culto e toda a adoração e tudo mais, né? Então, mais na frente, se você ler, ele fala novamente da celebração da Páscoa, ou seja, as festas foram restauradas. Agora observe que isso aqui foi muito inferior ao que aconteceu lá na inauguração para Salomão. Lá com Salomão foi sacrificado milhares de bois, de carneiros, enfim, o sacrifício foi muito maior e a glória de Deus desceu. Aqui a gente não vê nenhuma menção da glória de Deus descendo neste templo. Então era um templo muito menor, muito mais simples. Então a gente tem aqui uma promessa, né, uma profecia, que é citada aqui no escritor da revista, falando que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Isso está registrado em Ageu capítulo 2, versículo 9. Aqui na NVI diz assim, ó, a glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele continua, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Só que quando a gente compara a glória do segundo templo com a glória do primeiro templo, não tem comparação. Por que não tem comparação? A do primeiro foi muito maior. Mas será que aqui Ageu está falando do templo, daquele templo ali de Zorobabel naquela época? Nós entendemos que essa profecia aponta para Cristo. É uma profecia que fala da glória deste templo quando Jesus vier. Então este templo é ele que vai estar de pé quando Jesus vem. É claro que ele passa por uma reforma com Herodes. Herodes amplia esse templo. Os judeus não gostam de dizer que Herodes construiu um templo. Ele pegou o templo de Zorobabel e ampliou. Então, esse templo, que foi o templo construído por Zorobabel, ampliado por Herodes, foi nele que Jesus pregou. Então, a glória de Deus se manifesta em Cristo Jesus. Então, é algo que aponta para o Novo Testamento. Então, é nesse templo que nós temos ali Jesus. Jesus, ele diz que ele é maior do que Salomão, Lucas 11:31, que foi o construtor do primeiro templo. Ele vai dizer também que ele é maior do que o templo, lá em Mateus 12:6.
E Jesus, ele vai afirmar várias vezes que ele perdoa pecados. Aqui o escritor da revista cita Marcos 2,5. Então, assim, se Jesus é maior do que Salomão, se ele é maior do que o templo, se ele perdoa pecados, para que serve o templo? O templo, ele perde o seu sentido de existir. Então, não faz sentido ter um templo. Então, esse templo, ele é destruído por completo no ano 70 depois de Cristo. O Império Romano invade a cidade, destrói Jerusalém, enfim, o templo é destruído. Só que assim, antes do templo ser destruído, ele já tinha perdido o seu valor. Lá na cruz do Calvário, Jesus, quando ele morre, o véu do templo se rasga. Mostrando o quê? Simbolizando que agora não tem mais separação entre o homem e Deus. No Antigo Testamento, como que era? Tinha lá o véu que separava o santo dos santos do lugar santo, que era separado do povo. Então tinha um sacerdote que era o mediador. Agora nós temos acesso ao santo dos santos, como o escritor dos Hebreus escreve. Então nós temos que ter ousadia para entrar no santo dos santos. Porque agora nós temos o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então não faz mais sentido ter o templo, não faz mais sentido ter a Arca da Aliança. Inclusive a Arca da Aliança não estava no templo de Zorobabel. A Arca da Aliança, ela se perdeu lá em 587, desapareceu, ninguém sabe onde ela foi parar. Então não tem mais a Arca da Aliança. O templo da época de Jesus, lá no Santo dos Santos, não ficava mais a Arca da Aliança. Então a gente observa o quê? Que era algo muito mais simples quando comparado com o templo de Salomão, tá? Com a glória que tinha na época de Salomão. Mas a glória de Cristo é muito superior à glória do templo da época de Salomão. Então nós temos agora o próprio Cristo, ele é o nosso intercessor, é por meio dele que nós alcançamos o perdão dos pecados. Nós não precisamos de intermediadores, não precisamos de ir até o Santo dos Santos com uma cortina e tudo mais, como acontecia na Antiga Aliança. Nada disso tem mais valor. O templo já deixou de existir e agora cumpriu-se a promessa de Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória do novo templo será muito maior que a glória do primeiro, porque esse novo templo foi onde Jesus pregou e ele simboliza também essa transição do Antigo para o Novo Testamento, ou seja, em Cristo Jesus, aquele templo ele deixa de existir e agora nós temos Cristo Jesus como o nosso templo. Ele é o nosso templo e isso já aponta também lá para Nova Jerusalém, que lá não tem um templo, Deus é o templo, ele se faz presente como o tempo todo, ele é o nosso templo. Amém? Espero que você tenha compreendido, Fiz aqui algumas anotações sobre as datas e eu gosto de falar das datas, mas não fique muito preso com isso, tá? Só entenda a sequência dos eventos. A Zorobabel, ele é o primeiro a voltar ali do exílio, para reconstruir o templo, depois vem Esdras, depois vem Neemias. Então isso vai acontecendo aos poucos que a nação vai sendo reconstruída, e Deus vai agindo, preparando ali o caminho para a vinda do Messias. Então tudo isso está interligado com o preparo da nação para que nascesse Jesus, o nosso Salvador. O escritor da revista ele fala também da questão de nós sermos o templo, tá? No sentido de que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então aqui tem um outro simbolismo para o templo, que nós, no caso, nós somos o templo do Espírito Santo. Então que fique bem claro que não tem mais um local específico de adoração, não tem mais um local sagrado. No caso, aquela ideia do templo do Antigo Testamento já passou. Hoje nós, a Igreja de Cristo, nos reunimos como corpo de Cristo. É a união de todos. A gente tem que ter muito cuidado com essa ideia de que eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja. Eu faço parte da igreja. E como parte da igreja, nós temos sim que nos reunir. Então, o templo nos dias de hoje, ele não tem o mesmo significado do templo do Antigo Testamento, mas ele é importante por ser um local de reunião dos irmãos, onde os irmãos vão reunir, vão compartilhar, vão estarem juntos em união, para servirmos a Cristo, pregar o Evangelho e aprendermos uns com os outros. A gente já teve uma lição aqui que falou sobre a questão dos desigrejados, mostrando a importância de congregar, porque realmente como igreja nós temos que estar unidos ali juntos para fazermos a obra de Deus. Então eu vou encerrar aqui, espero que você possa ler os textos que eu indiquei, Ageu, Zacarias, Esdras. Tudo isso vai te ajudar a ter uma compreensão melhor desse contexto da lição, para que você possa passar para os seus alunos uma aula mais completa. Não esqueça de acessar ibdenfoco.com, lá você vai encontrar o conteúdo completo para ministrar uma aula de excelência.
A paz do Senhor. Até a próxima aula.